técnica hoje, que eu quero que vocês realmente façam e tenham insights, por menor tempo que seja que a gente fique juntas, mas que pelo menos vocês consigam trazer para a prática, para o dia a dia de vocês. Eu acho que hoje em dia a gente está com a internet lotada de coisas, um bombardeio de informações, né? Tá deixando cada vez as pessoas mais perdidas, até mais ansiosas, porque tem bastante coisa legal. E a gente começa a ver, ouvir, e vocês pouco executam. E já foi comprovado para nós, né, que quanto mais a gente sabe no pensamento e menos execução a gente tem, mais ansiedade também você vai ter. Como o assunto hoje não é ansiedade, é falar sobre as feridas de vocês, que vocês trouxeram lá para a nossa comunidade, lembram as maiores que eu fiz a enquete? Era anulação no casamento, solidão, era abandono de si, as feridas principais das mulheres, as principais dores, como eu perguntei para vocês na semana passada. Vocês devem estar lembradas disso. Então, hoje o foco é falar sobre isso. Não que a gente não possa falar de ansiedade, mas geralmente eu tô falando de ansiedade por aí, então lá no meu Instagram tem um montão de material sobre ansiedade. E aí eu queria que vocês começassem a pensar no seguinte, ó. Aqui eu tenho um copo. Esse copo tá vazio ou cheio? Esse copo tá vazio. O que geralmente as pessoas fazem quando elas querem se doar demais para o outro? Elas começam a ver desse copo oportunidades de extrair coisas dele. Vocês fariam isso em sua consciência? Não, eu estou vendo que o copo tá vazio. Então vamos lá imaginar. Você tá desgostosa com a vida, chateada, se sentindo abandonada, falta amor próprio, mas você quer doar para o outro, porque você aprendeu em algum momento da sua vida que quanto mais você se doasse para o outro, mais bem vista você seria, mais querida, mais aprovada, mais validada você seria. E aí nós vamos extraindo desse copo vazio coisas que não tem nele. Como é que eu posso beber água para matar a sede dos outros ou a minha se ele está vazio? Eu preciso depositar nele algum líquido, algum conteúdo, seja amor, seja afeto, seja auto-perdão, seja a imagem boa que você tem de você, a confiança que você tem em si. Daí eu consigo dar alguma coisa para alimentar o outro. Senão vai virar um esgotamento. Eu fico fazendo isso forçadamente, porque eu tenho que dar conta, eu preciso fazer para o outro, senão eu vou me sentir culpada por não fazer. Olá, mais uma aqui, Daniela, bem-vinda. Dúvidas vocês abram aí, põe a mãozinha aí que a gente para explicar para vocês o que a gente está falando, tá bom? Então vamos lá, onde que a gente começa a ter essas feridas? Lá na nossa infância. Thaís, mas é culpa da infância? Eu não gosto dessa palavra culpa, porque pra mim a culpa paralisa a gente. Eu falo no consultório sempre assim, ó, é melhor a gente ter raiva do que ter culpa. A raiva é um sentimento muito rápido, ela tem um pico, ela descarrega e ela cai. Tanto que as pessoas depois que tem um pico de raiva, elas falam, eu tô tão cansada, nossa, eu fiquei exausta de sentir tanta raiva. Só que ela tem um movimento. A culpa não, a culpa é um remorso, ela é introspectiva, ela dói, ela machuca, ela atinge coluna, ela atinge fígado, ela atinge intestino, ela te faz ficar sem prazer na vida. Pesada, amargurada. Então eu prefiro pensar em raiva, que a gente lida com ela, do que com culpa. Só que as mulheres, como vocês colocaram lá na enquete, que se abandonam, que se anulam, geralmente sentem culpa. Quando elas têm um tempinho para elas, quando elas decidem falar um não. Por quê? Porque vai trazer para elas à tona uma ferida. Possivelmente uma das principais feridas que todos nós carregamos conosco durante a nossa vida, se a gente não for trabalhando e lidando com elas. Humilhação, abandono, rejeição, injustiça. Alguma dessas feridas você vai acionar quando você estiver se sentindo culpada por se escolher.
Por isso que a gente tem que ter muita clareza de quem nós somos, de como nós estamos nos comportando enquanto pessoas nessa nossa jornada. Onde é que vocês aprenderam que se anular vai ser bom para um relacionamento? Ai, que bom, né? Nós estamos falando disso agora na semana do Dia dos Namorados, né? Então, fica a dica aí, né? Você não tem namorado, mas você pode compartilhar com o vizinho, com a vizinha, com a amiga, com o parente, com a avó, enfim, com qualquer mulher. E para os homens não? Para os homens também, porque eles também se relacionam com mulheres, ou eles têm filhas mulheres. Nós precisamos saber identificar as nossas principais feridas para trabalhar com elas. Senão, a gente coloca uma máscara social e vai lá no mundo dar risada para todo mundo. Só que aqui dentro, eu estou cada vez mais corroída, cada vez mais chateada, cada vez mais amargurada e cada vez mais doente. Eu tenho trabalhado muito com mulheres extremamente adoecidas. Mulheres que são, hoje eu falei, né, são exponencialmente maravilhosas, mas que não se veem como essa pessoa. Elas se olham no espelho e se autocriticam, fazem um autoflagelo, ficam falando mal de si para si mesmas. Ó, esse ouvido aqui é o mais próximo da sua boca. Quem escuta a história primeiro, então, é você mesma. Por que é que você fala tão mal de você para você mesma? Ah, porque eu quero que o outro ache que eu sou boa, que eu sou legal, que eu sou inteligente. O outro não tem que achar nada, porque o outro vai trazer muito ruído para a sua vida. Quanto mais ruído você tiver do outro, menos conectada com você está. E quanto mais autoestima fortalecida, autoimagem de mim positiva eu tenho, menos validação do outro eu preciso. Ah, e onde você quer chegar com isso, Thaís? Em vaidade? Em soberba? Nunca é a minha intenção falar sobre isso, mas sim a autoestima e a autoimagem usada como virtude, para que você saiba dizer nãos necessários, para que você seja autêntica nas suas falas, para que você tenha autorrespeito e também saiba colocar limites. Muitas mulheres não colocam limites nem para o marido, nem para o namorado, nem para filhos, porque elas têm medo que eles não gostem mais delas. Pelo contrário, quanto menos limite você der, mais sobrecarregada você fica, mais chata você fica, mais cara feia você fica. E o outro, ó, se afasta cada vez mais de você. Ou seja, lembra do copo que eu comecei falando? Esse copo vai ficar cada vez mais vazio. E você tentando forçar alguma coisa para sair de lá de dentro. Não vai sair, o copo está vazio. Se você não se abastecer, você não vai conseguir dar para o outro aquilo que você não tem, você não se abasteceu. E aí vira relações de dependência emocional, de carência afetiva, que um alimenta a carência do outro só, mas não dá para o outro o alimento necessário para a relação ser gostosa, ser prazerosa. Então vocês vão se ferir e vão continuar acionando em vocês as 4 feridas aí que eu falei. Identifiquem. Eu pedi para vocês trazerem para a live de hoje papel e caneta justamente para isso, para que vocês tenham como ir tendo insights, percepções e anotando coisas que vocês vão, de repente, tendo de dúvidas também, enfim, mas principalmente percepções, para começar a mudar. Observe essa frase aqui. Quando uma mulher para de se abandonar, ela descobre o seu valor. Quando descobre o seu valor, ela encontra o seu propósito. E quando encontra o seu propósito, começa a transbordar. O que vocês acham disso? Escreve aí para mim no chat. Sabem escrever no chat? Quem não sabe aí, ó, é só pegar, clica lá embaixo, tá escrito chat. Digita aí. O que vocês acham dessa frase? Quando uma mulher para de se abandonar, ela descobre seu valor. Quando descobre seu valor, encontra seu propósito. E quando encontra seu propósito, começa a transbordar. O que você quer transbordar para as pessoas? Faça perguntas para você. O que você está transbordando para os outros? Estou transbordando carência. Estou transbordando irritabilidade, medo, cobrança, enfim. O que vocês quiserem dar nome, nomeiem para que vocês consigam lidar com isso.
Quando você doa demais pro outro, porque você tá enchendo pouco o seu copinho aqui, ó. Vou deixar o copo aqui, o copo vai fazer parte da nossa live, ó, pra vocês lembrarem que o copo tá vazio. O autoabandono, fiz umas colinhas aqui, gente, pra eu não esquecer de nada pra falar pra vocês. O autoabandono, você acredita que o outro vale mais do que você, por isso que você abandona. Não é à toa, não vem do nada. Você aprendeu que o outro é mais importante do que você. E lembra aí, ó, da sua história de vida. Aqui não é lugar de criança falar. Se coloca no seu lugar. Ah, menino, você só fala besteira. Você não sabe o que você está dizendo. Shhh, para de falar agora. Cala a boca. Vão percebendo? Dou para o outro tudo o que eu desejo receber. Excelente. Desde que isso seja com limite. Porque nem sempre o que eu faço para o outro é o que vai me voltar. Até porque não tem como a gente medir amor, medir quantidade de afeto. Não tem régua para isso. Então eu preciso transbordar aí o amor, como você está falando, Daniela, porque eu quero que o outro seja amado por mim, porque eu realmente o amo, eu a amo. Mas eu não posso esperar que isso volte para mim. Thaís, mas a gente aprende que tudo que vai volta, né? Na mesma proporção. É, gente, isso é o senso comum, que a gente não tem como medir quantidade de amor, de afeto e de atenção. Em geral, a gente precisa fazer sem a intenção de receber em troca. Entende? Ó, o que eu tenho me proposto a fazer são essas pequenas lives, esses pequenos encontros com vocês. É uma forma de trazer informação de qualidade, de experiência de vida, de experiência profissional, para vocês despertarem para uma nova rotina de vida, de vivência da mulher principalmente. Hoje a gente não tem nenhum homem aqui na live, dá para falar só das mulheres mesmo. Mas é uma forma de eu dar para vocês algo, mas eu não espero que vocês me retribuam de forma nenhuma. A retribuição para mim seria se vocês começassem a melhorar de vida. Mas eu não tenho como medir isso, como que vai ser para Maria, para Daniela, não tem. Para Elsa, entendeu? Não tem como eu medir isso. Vocês é que tem que saber, vocês é que tem que medir. Então não dá para eu esperar que eu faça para que o outro me retribua. Principalmente se for filho. Esqueçam, mães. Esqueçam, façam, porque são mães e amam seus filhos, só. Mas não esperem nada em troca. Aliás, não é para isso que a gente tem filho, né? Porque se a gente tiver filho esperando que eles vão ficar com a gente, cuidar da gente, não vai rolar, não vai dar certo. Então vamos voltar no raciocínio, olha só. O autoabandono faz você acredita que o outro vale mais do que você. Tem um sentimento de menos-valia dentro de você. Olha lá as feridas, a rejeição, é o abandono, é a injustiça, é a humilhação. Mas eu acredito que eu valho menos do que o outro, eu sou menos importante. Tá, aí o que acontece quando eu tenho esse sentimento por mim, né? Uma autopiedade, tadinha de mim. Eu passo a não ter limites, eu faço tudo, eu dou tudo. Mas lembra que o copo tá vazio? Lembrem do copo vazio, não esqueçam que vocês estão doando o que vocês não têm. Aí eu me anulo para começar a agradar o outro. Olha o que vocês responderam na enquete lá da nossa comunidade, que vocês sim se anulam para agradar o outro. Para que o outro fique bem, você sempre diz sim. Gente, quando o outro ama você de verdade, ele entende o seu não. Ele entende, não é que seja gostoso, mas ele entende que é um não necessário. Ele te respeita tanto que ele vai entender que você precisa dizer não para se sentir bem. Porque se sentindo bem, você dá o melhor para ele depois. Não é o contrário. Aí você se anula para agradar e ter a atenção dos outros, ter aprovação, ter validação dos outros, reconhecimento. Aí a gente vai chegar lá onde? Na expectativa. Olha, eu fiz tudo isso por você, eu faço tanto. Eu me anulei até dentro dessa casa, nesse casamento, nesse namoro, nessa amizade, para que você me valorizasse. Você não me dá valor. E aí, como é que fica a questão da expectativa que a gente está falando agora? Como que eu vou medir isso? Mas quem está errado nessa história? O outro? Não, é você. Você que está decidindo se doar a ponto de se ferir, de se machucar, para que o outro fique bem. Então não dá para eu cobrar dele. Não dá para eu ter expectativa com o outro.
E aí, se eu tenho expectativa demais, frustro, fico triste, me deprimo, começo a voltar onde? Lá na etapa inicial. Tá vendo como eu não sou boa mesmo? Eu não consigo agradar. Ele nem gosta tanto de mim, ela nem me dá tanto valor assim, é uma amiga minha, mas ela nem me liga. Eu começo a repetir o ciclo. Eu faço mais, eu me dou mais, eu invisto mais para querer ter tudo isso de volta dobrado. Começar a tentar encher o copo com o que o outro vai me dar. Errado. Esse copo precisa transbordar com o seu conteúdo, com o seu alimento, com a água que você coloca aqui dentro. Eu não posso esperar que o outro enche esse copo e me dê na boca, porque senão eu fico pesada demais para a vida do outro. E o outro, ó, de novo, vai vazar, como dizem os adolescentes, né? Vai dar linha. Eu fico pesada demais para a vida do outro. Eu tenho me atentado muito a essas falas das mulheres, né? Eu preciso fazer, eu tenho que ser isso, eu preciso me vestir daquele jeito, eu preciso fazer. É tanta cobrança que as pessoas estão esquecendo de quem elas são. Quando você não volta para você, você perde sim o seu propósito, o seu projeto de vida inicial. Você não sabe mais o que você está fazendo aqui. Você tem inúmeras funções. Em alguns momentos, a gente vai dar mais atenção para uma área da nossa vida. Vocês podem dividir a vida de vocês em 4 quadrantes, né? Em 4 áreas, grandes áreas. E dar nota para cada área dessa. É uma área mental, espiritual, corpo físico e trabalho, relacionamentos, lazer. São as grandes áreas da nossa vida que precisam estar em equilíbrio para que você tenha uma vida interessante. Como que a gente tem uma vida interessante? Vai lá, responde no chat para mim. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui que tem mais mensagem no chat. O que vocês acham? Não consigo ver. Mensagem. Me dou. Não consigo dizer não. Aprendi a dizer não em muitas ocasiões. Excelente, excelente. Me conta, como é que vocês se sentem dizendo não quando você quer dizer não? Dizendo sim quando você quer dizer sim? Nossa, é tão gostoso, Thaís. Nossa, eu me sinto tão aliviada. Porque senão você vai colocar sempre uma máscara social para ir representar um personagem que não existe. Que esse personagem está fora de si. E é aí que vocês vão carregando doenças, acumulando. É prazeroso. É isso mesmo. Por que dá prazer? Porque existem formas de dizer não. Uma coisa é você falar, não vou fazer, porque eu não quero. Outra coisa é você falar, olha, hoje, às 8h25, eu não vou conseguir fazer isso para você. A gente consegue negociar um horário? Pode ser assim? É ser mais assertivo. A comunicação é a base de relacionamentos saudáveis. Contextos de relação boas passam por uma comunicação boa. A gente precisa aprender a se comunicar. A gente se comunica com o olhar. Se eu olhar assim para vocês, eu estou comunicando alguma coisa. Se eu fizer assim, eu estou comunicando de outra forma. Se eu fizer assim, tá bom. Não sei. Eu estou comunicando de outra forma. Por uma simples mudança facial. Imagina se isso virar um sobrepeso, uma sobrecarga, um esgotamento emocional. Como que eu vou responder para vocês? Eu não aguento mais, eu não quero estar aqui. Imagina se eu tivesse que estar aqui fazendo live com vocês às 8h30 da noite, brava, irritada, chateada. Eu não vou conseguir atingir o meu objetivo, que é ajudar vocês, que é trazer insights, que é trazer lucidez, né? Como eu gosto dessa palavra, lucidez. Lucidez vem de luz. Somente nós mulheres podemos dar a luz. Mesmo as que não são mães têm luz. Só nós podemos ter esse brilho. Vocês já perceberam como a mulher é o pilar da casa? Experimentem sair de cena uma semana para ver o que acontece com a casa. Experimentem ficar muito estressadas ou pegar uma gripe forte, sabe aquela gripe dos homens, né? Que eles começam a espirrar e dizem, tá doendo tudo. Eu não aguento levantar da cama. Sabe essa gripe aí? Experimenta pegar uma gripona mesmo durante uma semana para ver
o pilar, a casa começa a cair, né? Começa a faltar. Esquece, ele se perde. Por quê? Porque a gente é o alicerce. Para ser alicerce, a gente primeiro precisa ter um alicerce forte. E como é que eu faço para ter esse alicerce forte? O que vocês acham? Manda lá no chat para mim, vamos ver. Mesmo dizendo não, muitas vezes, me cobro, porém tenho dito mais não. Exercício diário de dizer não. A gente não pode entender o dizer não como ser chata, né? Mas entender por que eu tô dizendo não. Todas as vezes que eu perguntar para mim, eu quero dizer sim, eu digo sim. Mas eu posso dizer não se eu quero dizer sim, eu posso dizer sim se eu quero dizer não? Pode, só que você vai estar se ferindo. Quantas vezes você vai fazer isso? A vida inteira? Aí vocês vão se anular, que é a grande queixa de vocês lá na nossa comunidade. Eu estou me anulando. E aí, quando vocês acham que isso vai dar certo, continuar se anulando até ser valorizada por quem? Até alguém fazer o que por vocês? Pensem nisso. Ninguém vai lá, ai, tadinha dela, ela faz tanto. Aí vocês entram na vitimização. A vitimização é pesada, é o mecanismo de defesa mais usado pelos seres humanos. E como ele é pesado. Ai, porque eu não consigo, ai, porque não dá, ai, porque hoje não. Ai, sabe a história do mimimi? É mimimi. Tinha um professor que ele estava fazendo aula com a gente, ele sempre falava, gente, mas professor, sem mimimi me dá uma resposta. Já pensar, tá, não fiz porque eu não quis fazer, eu não fiz porque eu tava com vergonha, eu não fiz porque eu tive medo de pôr minha cara lá. Era um professor de mentoria para conteúdos digitais. E eu sempre falava para ele, porque eu acho que eu não consegui gravar, porque ficou ruim, porque eu tô com medo. Isso, agora você tá falando de você. Quando eu começava a falar, então, é porque eu achei, sem mimimi, olha pra você tá com quantos anos? Para de ser mimizenta. E é bem isso, gente. Porque a gente se vitimiza. A gente se vitimiza pra procrastinar, pra adiar. E aí eu tenho uma frase muito legal que eu queria até que vocês anotassem aí, ó. A procrastinação é a ladra da alma. Possivelmente amanhã eu vou colocar no Instagram, né, um vídeo que eu gravei aí falando sobre isso. Procrastinação é a ladra da alma. Por quê? Cada vez que eu adio os meus planos, cada vez que eu adio a minha felicidade, a busca de realizar algum desejo, alguma meta diária que seja uma meta pequena, mas eu começo a adiar, eu vou deixar de executar. Se eu deixo de executar, eu vou aumentar os meus níveis de ansiedade e irritabilidade, porque eu começo a falar, eu não fiz por mim, eu me abandonei, eu me deixei, falei que ia fazer e não fiz. Como é que você vai chegar para se relacionar com o outro? Com o copo mais vazio ainda. Esse copo não está enchendo. Mas se eu estou aqui, ó, me abastecendo de coisas para mim, de momentos que eu gosto, que seja um momento de oração, de meditação, de tomar um seu banho mais demorado lá, sem horário para terminar, sem sair correndo, qualquer coisa. Isso é autorrespeito, isso é construção de uma imagem positiva para você. Se você se abandona, quem é que vai te respeitar? Você está mostrando para o outro que não precisa ter respeito por você. Percebe? Onde vai? O buraco é bem mais embaixo. Não é uma questão de, eu me abandonei porque esse ano aqui não está dando para eu ir na academia. Não, gente, não é só isso. Envolve crenças que vocês têm de que o outro sempre vai passar na minha frente. E esbarra nas 4 feridas lá. Vocês já devem ter anotado aí que eu falei para vocês. E vocês vão ficando cada vez mais escassas. Temos 10 minutos aqui para o Zoom encerrar a gente, derrubar a gente aqui, tá bom? Mas vamos lá. Vocês estão me vendo? Continuam aí me vendo? Sim. Eita, o Zoom me derrubou. Vamos lá, gente. Vamos de novo. Vou mandar o link de novo para vocês, pessoal. Que o Zoom
derrubou a gente aqui no nosso encontro. Eita, voltei. Estão me vendo? Estão me vendo? Estão me vendo agora? Vou botar aqui. Estão me vendo, pessoal? Não. Pessoal, voltei aí para vocês. Não voltei ainda. Vamos lá. Vou mandar link novamente. Eita, gente, não tá me deixando entrar aqui de novo. Nova reunião. Por que não vai? Aí. Estão me vendo agora, pessoal? É para estar. Estão me vendo aí? Espero que sim. Recording in progress. Vamos lá, passando para o pessoal aqui, pessoal do Insta. Me desculpa aí, mas até me perdi. Vamos pegar o link copiado, vamos mandar lá para o pessoal do grupo. Onde é que tá o grupo aqui? Vamos lá. Ctrl V. Aí. Prontinho. Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Vocês precisam ter a mentalidade de transbordar. A mentalidade de transbordar faz com que você pare de ser um pedinte emocional, porque você entende que você não precisa de necessidade de estar com o outro, de dar para o outro para que ele fique do teu lado. Ele vai ficar se ele quiser ficar do teu lado. Vamos ver o que mais que eu não... Ok, voltaram. Meninas, estão me vendo agora? Tá me vendo? Aonde você parou? O que aconteceu? Você perdeu? Não perdeu não. Eu voltei porque eu criei um outro link que o Zoom derruba a nossa reunião depois de 30 minutos. Só foi isso, tá bom? Não perdeu nada não. Aí eu criei uma nova reunião, mandei o link de novo pra vocês. Então vamos lá. Uma mulher com autoestima boa, ela não precisa provar o seu valor o tempo todo. Por quê? Por que vocês acham que ela não precisa ficar provando o seu valor? Digita aí pra mim no chat. O que vocês acham? Vamos lá. Com tudo que vocês ouviram até agora, das 8 até as 8h36, o que vocês entenderam de tudo que foi falado pra vocês? Por ser segura de si. Exatamente. Como é que você faz para ser segura de si? Vamos lá? Anota aí. Vocês precisam ter um propósito. Primeiro item do propósito. Como você vive. Segundo item do propósito. Quem você se torna. Terceiro item do propósito. O que você entrega para o mundo. Dá para você falar um pouquinho mais devagar para mim
Bora lá. Como você vive, quem você se torna e o que você entrega para o mundo. Deixa eu ver o que tá vindo no chat aqui. Para ser segura de si é preciso se amar, se respeitar. Exatamente. É o auto-reforço que eu falo sempre. É um pilar da autoestima. É quanto você se reforça. Reforça-se nas suas qualidades, nas suas habilidades, naquilo que você vai ter mais de conteúdo de recheio. Dúvidas até aqui, gente? Mandem. Estava falando da procrastinação, né? Que ela tira a sua velocidade, ela tira o seu potencial. E aí eu quero que vocês pensem em 3 perguntinhas aí para a gente tentar responder, ou juntas, ou depois que a live acabar, vocês vão tentar responder. Quais são as 3 perguntas? Vou falar agora. Como você vive, o que você se torna? Tá. Você tá lá no propósito. E o que você entrega para o mundo? Obrigada. De nada. Vamos lá. 3 perguntas agora que eu quero que vocês tentem responder para vocês. Quem aqui sente que faz sempre pelos outros? Quem sente culpa por tirar um tempo para si? Quem sente que perdeu um pouco de quem era? Se quiserem responder no chat, fiquem à vontade. Se não, vocês podem responder para vocês podem mandar no meu privado depois. A gente precisa aprender a esperar por recompensas. A recompensa imediata faz com que a gente adie as coisas, porque você fala assim: eu vou fazer isso só se me trouxer uma recompensa agora, amanhã, daqui 10 minutos, daqui meia hora. Senão não vou fazer. Só que o projeto de se construir, de se lapidar, porque você é um diamante bruto, você vem para ser lapidado. Não dá para ser recompensa imediata. Não quer dizer que amanhã você vai virar uma chavinha e acordar outra pessoa. Então a recompensa é a longo prazo. Precisa ser construída, precisa ser investida. É como se você tivesse um terreno fértil que você precisa colocar boas sementes nele. Boas sementes. Pensa lá se você for plantar tomate num terreno super fértil, adubado, uma terra muito boa, apropriada para você colocar sementinha de tomate. Você vai comprar uma semente ruim? Não, senão não vai brotar. Vai trazer um tomate que você não vai conseguir consumir. Mas aí no seu terreno você fica enchendo de sementes ruins. E aí, o que está brotando? O que você está mostrando para o mundo é o fruto. O que está frutificando de você? Você está transbordando para o mundo. E parem de idealizar a vida perfeita, gente. Porque hoje, com a história do Instagram, todo mundo posta que tá lindo, que arrumou o cabelo, que foi na festa, que... enfim. Ninguém coloca lá: olha, eu estou me anulando no meu casamento, como vocês colocaram na enquete. Eu não sei dizer não e todo mundo se aproveita de mim, como você colocou na enquete. Nossa, eu me sinto tão sozinha, eu estou tão perdida. Ninguém põe isso lá no Instagram. Mas vocês foram corajosas, vocês estão numa comunidade para se ajudarem, para mudar. Percebam? Então, essa vida que vocês compram de ideia lá no Instagram, na rede social, enfim, não existe, gente. Às vezes eu vejo, né, pessoas que eu atendo na clínica, e depois eu vejo algumas postagens e falo: gente, não tem nada disso. A pessoa fala uma coisa e faz outra coisa o tempo todo. Vamos lá, anota aí como que a gente funciona.
Todo mundo funciona assim, Thaís? Sim, todo mundo. O idoso, a criança. A criança só não tem tanta consciência. Mas nós todos funcionamos assim. Primeiro a gente se comporta. Desculpa, primeiro a gente tem situações. Depois a gente tem pensamentos. Depois a gente tem sentimentos. Depois a gente se comporta. Ó, comportamento está em quarto lugar. Anotaram? Se entenderam isso, coloca assim aí no chat para mim. Esse é o modelo cognitivo de todo o processo terapêutico. A gente trabalha muito com o que o paciente pensa, o paciente sente, como ele se comporta. Sim, entendeu? Beleza. Quem mais? Ninguém mais tem dúvida? Eu tô seguindo, tá? Então, quando você quiser se avaliar um pouquinho, faz 4 coluninhas aí no seu papel e começa a anotar. Vocês colocaram lá. Vou usar um exemplo, tá? De alguém que colocou lá na comunidade. Eu me sinto anulada no meu casamento. Isso é um sentimento do quê? É raiva? É mágoa? É tristeza? E volta. Que pensamento eu tenho que me faz se anular no casamento? Eu penso que... Reticências. 3 pontinhos aí. Completem. Em que situações vocês citaram o casamento? Percebem que formamos uma coluna de trás para frente? Agora leia. Situação primeiro, pensamento segundo, sentimento terceiro, comportamento em quarto. E lá vocês vão conseguir identificar que comportamento que vocês precisam mudar por causa de um pensamento anterior. Se o pensamento vem antes, é por ele que eu vou começar. Eu não posso começar pelo comportamento. Mas eu posso mudar o comportamento e sem mudar o pensamento? Pode, só que vai voltar a acontecer. Por isso que a gente trabalha tanto com mudança de mentalidade. Eu gosto de falar que a gente precisa fazer upgrades, né, da mente. Do mesmo jeito que você quer trocar um celular, porque tem um celular melhor, mais potente, uma câmera melhor, você troca o seu computador porque ele roda melhor, tem um hardware, um software melhor. Você também tem bloqueios ali. Chega uma hora que você não consegue fazer download mais desse mesmo sistema. Você tem que mudar o sistema, atualizar. Percebe que tudo funciona assim? Por que com a gente vai ser diferente? Então você precisa instalar nova mentalidade aí. E isso vai esbarrar nas feridas emocionais, gente. Vocês precisam dizer que não estão bem, que não estão felizes. Quais feridas estão em ebulição ali para que a gente consiga trabalhar e ajudar vocês. Hoje eu li uma frase interessante, né? Dizendo que a pessoa é muito calma, muito tranquila, que ela não entra em nenhum conflito, nenhum embate. Ela é muito bem vista pelos outros. Como ela é calma, como ela é tranquila. Muitas vezes é um baita de um recalque, porque ela tá por dentro puta da vida, com perdão da palavra. Ela tá ali dentro se corroendo de raiva, mas para os outros, ela é tão calma, ela é tão plena. Então, isso faz você ser falso com você mesmo. Isso é falta de autorrespeito. Então, para você ter calma, você realmente precisa viver internamente de forma calma. O que mais, gente? Eu preciso falar para vocês. Eu queria que vocês começassem a mapear bloqueios. As próximas lives aí, a gente pode se aprofundar mais nesse assunto, bloqueios. Então, a gente pode desenhar aí uma grande esfera com várias fatias, como se fosse uma pizza, sabe? E dentro dessa pizza, as fatias são os bloqueios. É bloqueio de escassez? É bloqueio de merecimento? É bloqueio do quê?
Se você nomeia, identifica, traz lucidez, eu consigo mudar. Se eu coloco lá para debaixo do tapete, esquece, a sujeira vai continuar lá e eu não vou fazer a limpeza. Que mais? Vai, falem, perguntem, que nós estamos indo para quase 1 hora de live. Oi, pergunte. É que você fez 3 perguntas, eu não consegui escrever 3. Vai lá. Quem aqui sente que faz sempre pelos outros? Essa eu consegui. E as outras? Segunda. Quem sente culpa quando tira um tempo para si? E a terceira? Quem sente que perdeu um pouco de quem era? É assim, gente, ó. Hoje eu coloquei o Bálsamo para a Alma. É um curso elaborado 100% por mim. Todas as aulas têm atividade prática, tem questionários, tem exercício da água, de respiração, de relaxamento muscular, enfim. E hoje eu decidi que eu ia dar um bônus, né? Para as pessoas aí, inclusive se presentearem. Então, de 397, eu criei um link bônus de cupom por 97. Mas é só hoje, né? O link vai se expirar à meia-noite. Ele só agora que está com bônus. Dos demais produtos que eu tenho, né? A radiestesia, a auriculoterapia, que é a acupuntura aqui no pavilhão auditivo, para quem não sabe. O desafio Mais Felicidade, Menos Ansiedade, que já teve gente aqui que participou. E vocês podem ver que são frutos que vocês levam para a vida de vocês depois. Então, tudo que eu proponho que vocês façam vai trazer alguma transformação, se vocês fizerem. Não pode ser só como conhecimento. Então, o curso é recheado de coisas legais, mas vocês precisam executar. O desafio de 10 dias, são 10 dias para valer. Quem fez pode dizer, né? Escreve aí no chat quem fez, né? É o tempo todo. Vocês fizeram, me manda foto, quero ver. É atividade de manhã, de tarde, de noite. Mas são 10 dias que todo mundo que fez, graças a Deus, nós fizemos a 6ª turma, todo mundo teve resultado. Mesmo que seja um resultado pequeno e o outro seja um resultado grandão. Mas cada um foi no seu ritmo, mas teve resultado. Então, tudo que é proposto traz resultado. Eu costumo dizer que eu não falo para vocês fazerem coisas que eu não testo, que eu não executei ainda, que eu não experimentei ainda. Se eu estudei, me formei naquilo e ofereço isso para vocês como produto, é porque eu testei e aprovei. Né? E são 21 anos de jornada aí. Eu sou meio incansada, não gosto muito de estudar, de pesquisar, enfim. Então, nada que eu mostro para vocês é balela. Se for porque eu achei legal, eu vou apresentar para vocês. Inclusive esse assunto de hoje, né? Falando dos bloqueios, falando das feridas emocionais, falando do autoconhecimento, da autoestima, da não anulação da mulher na relação marido-mulher, cônjuge, trabalho, filhos, tudo isso tem um embasamento científico. Se eu ficar trazendo dados científicos de autor aqui para vocês, vocês vão falar, que sono, tá aí, não aguento mais. Então eu deixo isso de uma forma mais dinâmica, mais leve, mais do dia a dia. Tá bom? Enfim, gente, eu vou nessa, né? Cuidar um pouco dos meus agora, filhote, marido, para que a gente possa fazer uma boa noite de sono, né? Eu quero fazer um agradecimento a vocês. Fechem seus olhos agora. Tentem fazer uma respiração profunda, suave, cada um no seu ritmo.
Pode ser que esse assunto tenha mexido com você. Pode ser que esse assunto tenha despertado algumas feridas também. Pode ser que outras tenham tido grandes insights, elaborado algumas coisas para mudar. Enfim, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, tentando ajudar vocês. Vocês também me ajudam, aprendo todo momento com vocês. E que a gente possa fazer mais encontros como esses. A gente vai aprimorando aí a ferramenta. Agora vocês já baixaram o Zoom, já sabem como mexer. E a gente vai se falando. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande beijo, boa noite. Meditem, orem, relaxem e durmam em paz. Beijo para vocês. Tchau, tchau.